ouvir a voz do Salvador. Irmãos, nós temos lido, basicamente lido a carta aos Gálatas. Domingo eu preguei com o coração, é aquele dia que a gente prega mais com emoção até do que razão. Mas a gente precisa parar em alguns momentos para poder olhar a palavra, só a palavra, de um modo racional, com compreensão. E aí eu convido vocês, nós estamos lendo a carta aos Gálatas. O nosso texto hoje é Gálatas capítulo 4. Já estamos adiantados nesse texto. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo número 12. Gálatas 4, a partir do versículo número 12. E vamos ler o texto, a gente não tem muita coisa para pensar nele, mas é o suficiente para a gente parar um pouquinho e pensar, caramba, eu sou igreja de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim. Jesus me deu a alegria de participar da igreja, não apenas aqui a igreja presbiteriana de Gileade, a igreja de Jesus. Nós somos da igreja de Jesus. Nenhuma denominação é a igreja de Jesus, mas em todas as denominações nós temos filhos e filhas de Jesus, do Senhor. Então, a gente para poder refletir sobre essas realidades com a igreja de Jesus lá aos Gálatas, e se deixou aqui registrado, apesar de ser uma coisa muito pessoal aqui, ela tem um propósito para a nossa vida. Então a gente vai ler Gálatas capítulo 4, versículo 12 a 20. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu encontrei agora em abril, lá em Campo Grande, com uma pessoa amiga minha de muitos anos. Nós nos conhecemos há muitos anos e conversamos a respeito de vários aspectos da vida. E aí eu perguntei: e como é que está a tua questão com a igreja, cara? E ele parou e gastou meia hora falando do tanto de problemas da igreja. E ele falou do tanto de problemas da igreja. E aí quando ele acabou de falar tudo, eu falei: tu tem consciência que tu está falando de ti mesmo? Que esse monte de problema que tu dissesse é a respeito de ti mesmo? Ele falou: tenho. Eu sei que eu sou igreja. Tá, e agora tu vai fazer o quê? Ele falou: agora eu estou na igreja fulana de tal. Ah, tá, agora você mudou. Agora eu mudei. E ele começou a reclamar. E aí eu perguntei para ele: por que você foi para essa igreja? Ele disse assim: porque as pessoas me receberam muito bem lá. Ah, então você mudou de igreja porque as pessoas te receberam muito bem. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas, irmãos. Quando a gente quiser ler a carta aos Gálatas, sempre tem que ser lido a partir do versículo 6 do capítulo 1. Versículo 6 do capítulo 1, Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja amaldiçoado, seja largado. Então Paulo está escrevendo essa carta dentro do seguinte contexto: um dia ele foi pregar o evangelho para os gentios. Os gálatas são gentios, eles não conheciam do evangelho, não era do povo judeu. Alguns judeus se converteram e vários gentios se converteram, e Paulo foi lá e falou para eles do evangelho da graça. E o evangelho é muito simples. A igreja é muito complicada, mas o evangelho é muito simples. E o evangelho é: todo homem é pecador, Deus é santo, Deus resolveu nos oferecer a graça do perdão através de Jesus Cristo, e nós recebemos isso pela fé. E em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Ponto, fechou. Agora, aqueles irmãos estavam adorando o Senhor, servindo ao Senhor, e Paulo pregou o evangelho para eles, e foi um tempo maravilhoso que Paulo esteve lá naquela região. E agora ele foi embora, e aqueles irmãos continuaram se reunindo, mas vieram irmãos judaizantes lá de Jerusalém, de outras regiões, que vieram falar: gente, que bom que vocês estão adorando a Deus, mas presta atenção, vocês têm que se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não servem a Deus. Mas vocês têm que guardar o sábado. Mas vocês precisam fazer a festa da lua nova. Mas vocês precisam fazer a festa da Páscoa. Mas vocês precisam fazer isso, e fazer isso, e fazer isso, porque se vocês não fizerem isso, vocês não são cristãos, porque Cristo é judeu. Então, vocês são salvos pela graça, mas vocês não podem se considerar só salvos pela graça, vocês têm que fazer algumas coisas, porque se vocês não seguirem algumas regras, vocês não são salvos. Aí Paulo diz assim: eu estou assustado, porque eu estou ouvindo falar de vocês, que vocês estão passando rapidamente do evangelho que eu ensinei para outro evangelho. E eu quero falar uma coisa para vocês, gente: se até um anjo chegar para vocês pregando outro evangelho daquele que foi pregado, que vocês considerem anátema, porque ninguém pode pregar outra coisa que não o Cristo crucificado por amor a nós. E aí, dentro desse contexto, ele terminou esse texto anterior do capítulo 4, dizendo assim: eu estou receoso, no versículo 11, eu estou com receio de vós, que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Paulo está decepcionado com aqueles irmãos, e Paulo diz assim: gente, sabe o que eu estou preocupado? Será que eu ensinei em vão para vocês? Será que eu trabalhei em vão para vocês? Eu ministrei tantas coisas importantes e decisivas na vida de vocês, foi tudo em vão? Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus ensinou foi em vão na cabeça de vocês, não serviu para nada? Vocês ficaram tanto tempo ouvindo do Evangelho, e ao ouvir do Evangelho, isso não tocou o coração de vocês, vocês agora estão de novo se voltando para a lei, para o legalismo, para as regras, para essa coisa que vocês imaginam que vai salvar vocês. Eu estou preocupado. E aí ele vai falar de alguns perigos que nós podemos passar, e eu quero meditar com vocês. O primeiro perigo é a gente preferir o legalismo às relações afetivas quanto aos que defendem a graça. Se tem uma coisa que é campo fértil para legalismo, é religião. Mais do que a política. A política ela tem períodos, mas a religião gosta de legalismo. Religião é um campo fértil para a gente poder chegar alguém aqui e começar a falar assim: olha, irmãos, se você quiser viver uma vida com Deus séria, você só vai viver uma vida com Deus séria se você orar 28 minutos a cada período do dia, e se você ler a Bíblia 3 vezes ao dia na hora X,
E se você entregar todos os dízimos e mais as ofertas e mais as primícias e mais não sei o quê, olha, você só pode ser um crente verdadeiro se você vestir uma roupa de tal maneira. Você só pode ser um crente verdadeiro se você fizer de tal coisa. E aí, a gente gosta disso. Sabe por que a gente gosta disso? Porque nós somos tão... O apóstolo Paulo vai falar mais na frente, ainda nesse capítulo 5, né, nesse livro aos Gálatas, ele vai falar da luta que se trava dentro de nós entre a carne e o espírito. Então, como a gente vive uma luta tão grande dentro de nós, a gente gosta de alguém que vem e estabeleça regras, sistemas, leis. E aí, quando a gente começa a entrar dentro do sistema de regras e leis, a gente começa a abrir mão das pessoas que não estão dentro do sistema de regras e leis. Entende isso? Se aquela pessoa não estiver dentro do meu sistema de regras e leis, eu começo a abrir mão dele com facilidade, porque afinal de contas, crente para mim é alguém que segue dentro de um sistema de leis e regras fixas, que eu tenho vontade de seguir, que eu gostaria de seguir. E aí eu começo a viver um desespero de religiosidade que toma conta da minha vida, e eu tenho que ir para a igreja todos os dias, e eu tenho que fazer atividade todos os dias, porque senão eu não vou caber dentro da caixinha do legalismo. E o apóstolo Paulo diz, ele começa falando assim: gente, primeira coisa que eu peço para vocês assim, ó, sejam iguais a mim, porque eu sou igual a vocês. Se a gente pegar esse texto fora de contexto, ele fica ruim. Sede qual eu sou, gente, eu sou judeu, mas eu me tornei igual a vocês. Eu saí do campo do legalismo, eu não dependo mais da justiça da lei para ser salvo, então sejam igual a mim. Vocês podem sair do legalismo para a dependência da graça. E aí ele diz assim: vocês sabem que a primeira vez quando eu fui pregar para vocês eu estava doente. Ninguém sabe qual doença o apóstolo Paulo tinha, nem sabe se era aquele espinho da carne que ele fala aos coríntios. Ele está falando aqui de uma doença. Eu estava doente. Qual era a doença? Não se sabe. O apóstolo Paulo estava com um problema de olho, que fazia com que ele tivesse dificuldade de escrever. Ele escreve ao final dessa carta dos Gálatas, da dificuldade que ele tinha de enxergar. O apóstolo Paulo tinha malária. Algumas pessoas deduzem que Paulo tivera malária. Outras pessoas falam, quem sabe o apóstolo Paulo tinha epilepsia. Eu não sei por que pensam que Paulo tinha epilepsia, mas algumas pessoas pensam. O fato é que Paulo diz assim: quando eu fui a primeira vez para aí, eu estava doente, e vocês podiam cair na tentação de me rejeitar por causa da minha doença. Aqui no nosso presbitério nós tínhamos um pastor que tinha epilepsia. Então ele estava no púlpito assim, de repente ele dava um treco lá e caía. Aí virava aquele desespero, né? A primeira vez que ele caiu, os irmãos pensavam que ele estava endemoniado. É muito legal o presbiteriano, né? Porque o presbiteriano sabe que quem tem o Espírito Santo não fica endemoniado, mas quando bate na porta dele, ele fala, será que é? Né? Igual aquele pastor lá que quando ele estava pregando, o crente não tem medo de assombração de jeito nenhum, né? E o pai dele morreu, e ele estava pregando aqui já na hora do sermão, do caixão sair. E na hora que ele estava no caixão aqui, o pai dele fez bem assim, levantou a mão e coçou a testa. Os irmãos saíram tudo correndo, né? Com medo. Então assim, na hora que o pastor deu o trimelique lá, os irmãozinhos começaram a ficar com medo do que aconteceu com o pastor. E a gente estava na reunião do presbitério discutindo o que fazer com esse pastor, porque ele estava dando um ataque daquele de vez em quando. E aí na reunião ele começou a cair lá e vira aquele desespero e corre todo mundo. Porque assim, o que a gente faz com alguém que é doente? E se essa doença pegar? E se essa doença for espiritual? Aí Paulo diz assim: eu estive entre vocês para pregar o evangelho e estava doente, mas vocês, por mais que fossem tentados a me rejeitar por causa disso, vocês não me rejeitaram e me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Foi um tempo maravilhoso. Eu vim pregar, vocês me receberam, mas agora eu estou perguntando, o que é feito da vossa exultação? Porque eu dou testemunho para vocês, gente, vocês foram tão amorosos comigo, que eu tenho a impressão que vocês seriam capazes de arrancar os olhos de vocês para me dar. Era esse o problema de Paulo?
ou isso era um ditado da época, ninguém sabe nada. O que está enfatizado aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu corro o risco de começar a não gostar, eu corro o risco de começar a me afastar de quem me fala a verdade, especialmente quando essa verdade não está de acordo com a lei, com a regra, com o sistema rígido. E o apóstolo Paulo diz assim: ei, o que aconteceu com vocês? Vocês eram tão amorosos comigo, mas agora vocês passaram a me tratar como inimigo só porque eu passei a falar a verdade para vocês? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente se torna legalista, a gente cria caixinhas. A caixinha dos que eu aceito e a caixinha dos que eu não aceito. Você eu gosto porque você concorda comigo nisso, você eu gosto porque você concorda mais ou menos, você eu não gosta não porque você é diferente. Não, você eu não gosto porque você é pecador. Então, eu aceito uns e não aceito outros porque eu coloco essas pessoas dentro das minhas regrinhas, das minhas caixinhas. E eu começo a me tornar legalista sem tomar consciência de que o legalismo não serve para nada. Ele não me ajuda na salvação. Ele não torna alguma coisa possível, porque eu crio leis que servem muito para os outros, mas não servem para mim. E o legalismo é um nascedouro de farisaísmo. Legalista é aquela pessoa que fica estabelecendo regras e mais regras para o outro. E ele é capaz de analisar o outro dentro de um conjunto de regras e chegar à conclusão de que o outro não é tão digno quanto eu, porque ele esquece da caixinha de regras que também serve para ele. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu cheguei e falei para vocês o evangelho da graça, vocês receberam um grupo de pessoas colocando um conjunto de regras, e vocês preferiram o conjunto de regras do que manter o amor e o cuidado com a minha vida? Eu fiquei pensando, será que a nossa igreja corre o risco de ser legalista? Será que nós somos legalistas? Será que eu sou legalista? Não, legalista é sempre o outro. Legalista é sempre o outro. E legalista é diferente de legal. Ninguém está pregando anomia, né? O que está se falando é que a lei não serve para me salvar, que o conjunto de regras que eu criar para a minha religião não pode substituir o evangelho da graça, e que eu não posso ficar excluindo pessoas do meu dia a dia porque elas não estão de acordo com as minhas regras. A igreja da Galácia começou a excluir o apóstolo Paulo porque ela não estava de acordo com a sua regra. Segunda coisa, o segundo perigo é quando eu começo a dar ouvidos, quando eu começo a ser manipulado pelo discurso de quem tem interesses que não são do evangelho. Paulo diz assim: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Gente, cuidado com o discurso de legalista. Discurso de legalista, ele chega estabelecendo regras, padrões que agradam a gente. Olha, crente é quem? Olha, pais crentes são os que? Olha, igreja boa é a que? Olha, e aí eles falam discursos que a gente se sente meio miserável, e crente gosta quando ele se sente meio miserável. É muito legal quando a gente prega, e aí tem crente que fala assim: ô pastor, hoje foi muito bom, hein, porque o senhor puxou a minha orelha. Domingo veio uma pessoa aqui, e aí diz assim: nossa, eu também passei muito tempo sem vir aqui, no primeiro dia que eu vim, o senhor puxou minha orelha pelo menos 10 vezes, né? Crente gosta dessa coisa assim, alguma coisa que o apóstolo Paulo fala assim: cuidado com quem vos obsequiam, com quem usam de educação só para fazer medinha com vocês, porque eles estão interessados neles mesmos e têm interesse em afastar vocês de mim, porque se afastar vocês de mim, afasta vocês desse evangelho. Cuidado com o discurso que busca mais os próprios interesses do que o interesse do evangelho. Eu sempre me assusto. Eu vi um discurso
aqui em Porto Velho, que eu fiquei pensando, caramba, esse negócio não tem lógica. E na hora que eu vi os irmãos gritando aleluia e feliz da vida, eu fiquei pensando, meu Deus, é assim, ó, você tem que entregar o dízimo, irmãos, porque a Bíblia diz que tem que entregar o dízimo. Se você não entregar o dízimo, você está roubando do Senhor, então você tem que entregar o dízimo. Outra, você tem que entregar a oferta, porque quando você entrega a oferta, você constrange Deus. Depois ele falou, constrange não, você obriga Deus te dar de volta. Porque a oferta é um passo de fé, então você obriga Deus te dar de volta. Eu fiquei pensando, meu Deus, que absurdo isso, cara. A oferta já é o resultado de um coração agradecido que já recebeu. Eu nunca vou obrigar Deus a fazer nada por mim. Mas depois ele diz assim, e você entrega a primícia. A primícia é o primeiro dia de trabalho teu, você entrega para o teu líder. E na hora eu pensei assim, mas quem é assalariado? Aí ele já respondeu, parece que ele captou minha pergunta, ele já respondeu. Quem é assalariado entrega o primeiro dia de salário para o seu líder. Então, dá 2, alguma coisa, você já arredonda para 3%. Então você vai pegar 3% do teu salário e vai passar para mim. É muito legal. Caramba, eu vou receber 3% de tudo que vocês produzirem, vocês vão dar para mim. E aí ele diz assim, porque aconteceu isso lá com a irmã fulana de tal, e a irmã era dona disso, ele foi falando de como é que foi acontecendo, que ela foi crescendo e foi crescendo, porque aí entrega para o líder de célula que vai entregar 3% para o outro que vai chegar em mim. E aí ele fala assim, eu tenho uma casa tão linda, que o irmão veio lá de tal lugar, e quando ele chegou na minha casa, ele diz assim, ah pastor, quando Jesus voltar, ele vai querer passar uma semana na sua casa antes de voltar para o céu. E os irmãos falaram, aleluia. Ei, isso é um discurso para poder satisfazer a mim, resolver meu problema. O apóstolo Paulo fala, cuidado, porque os irmãozinhos que ficaram fazendo média com vocês, eles estavam cuidando dos próprios interesses para afastar vocês de mim, para um conjunto de regras, porque afastam vocês do Evangelho. Gente, o Evangelho de Jesus é simples. Esse ar-condicionado, esse templo, esse microfone tem a ver com o Evangelho? Não tem a ver comigo. Ele é por causa de mim, não é por causa do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele é simples, então cuidado com os discursos das pessoas que cuidam do próprio interesse. O apóstolo Paulo fala assim, quando eles estavam fazendo isso, eles estavam fazendo média para poder cuidar de si mesmos e ao mesmo tempo para poder afastar vocês do Evangelho. Então o apóstolo Paulo diz assim, é bom a gente ser zeloso, não apenas quando eu estou com vocês. Sejam cuidadosos. E ele diz, sejam cuidadosos meus filhos. Sabe por quê? Porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo firmado em vós. O interesse do Evangelho é que Jesus seja firmado no coração do povo. O interesse do Evangelho não é o tamanho do templo ou o tamanho da igreja. O interesse do Evangelho não é a fama do pastor. O interesse do Evangelho não é a grandeza de ninguém. O interesse do Evangelho é que Cristo seja firmado cada dia mais no coração do povo de Deus. O Evangelho se interessa em transformar o caráter das pessoas mais parecidos com o caráter de Cristo. Então, eu corro o risco de me encantar com discursos interesseiros que me afastam do Evangelho. E por último, eu corro o risco de causar perplexidade negativa no Evangelho da graça. Paulo fala assim, irmãos, eu queria estar com vocês presente agora, e eu queria poder conversar com vocês em outro tom, mas eu me vejo perplexo a vosso respeito. Eu estou assustado com vocês. Eu estou perplexo com vocês. A decepção está muito grande com vocês. Vocês aprenderam coisas e abriram mão dessas coisas com uma facilidade tremenda, cara.
Lá atrás ele usa a expressão assim: quem foi que encantou vocês? Se fosse na nossa palavra, quem foi que enfeitiçou vocês? Eu estou perplexo com vocês. Vocês aprenderam isso, cara. E agora vocês estão vivendo um negócio que não tem nada a ver com o Evangelho. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu sempre me lembro do pastor Carlos, né, que é o meu pastor. Eu sempre me lembro do pastor Carlos, porque eu fico pensando no pastor Carlos sentar comigo uma hora para falar comigo: Aloysio, cara, o que aconteceu? Você aprendeu isso, agora você está fazendo totalmente diferente. O que aconteceu? Ou eu aprendi errado e aprendi o outro evangelho, ou eu estou aprendendo um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Então, eu corro riscos apesar de estar na igreja. Aí eu cheguei lá, encontrei a pessoa lá, que é meu amigo, e ele me falou que ele agora está fazendo isso. Aqui em Porto Velho, há pouco tempo, teve um movimento aí de uma igreja que resolveu mudar algumas coisas, né? Diz que o nome de Jesus não pode ser chamado de Jesus, tinha que ser chamado de Yeshua. Eu tenho que falar o nome dele em hebraico, porque se eu falar em português, virou um problema. E aí um monte de mudanças, umas coisas nada a ver. Então o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, tomem cuidado, vocês são igreja de Jesus, o evangelho está sendo construído no coração de vocês, tomem cuidado, não só quando eu estiver presente, tomem cuidado, porque na verdade eu estou perplexo com vocês. O que você está fazendo, irmão, com o evangelho de Jesus no teu coração? O que estão transformando na tua vida e na minha vida? Quando a gente olha para a igreja, lá na Idade Média, a igreja chegou num lugar horrível, e aí nós resolvemos reformar, e falamos assim: a igreja católica está errada, e agora nós vamos começar um movimento certo. Mas ao longo dos séculos parece que a gente está desacertando. A igreja católica anda se ajeitando num monte de coisa, e o movimento evangélico anda desajeitando, desacertando, porque nós estamos inventando umas modas com o evangelho que não tem nada a ver, que Cristo deu a vida para mudar, que aqueles irmãos deram as suas vidas nos primeiros anos para mudar, e a gente está transformando o evangelho numa coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque nós não nos apegamos ao evangelho. Aqui na igreja está sendo dado um curso médio de teologia, material muito bom, tem 26 pessoas fazendo, porque tem um monte de gente que não está nem aí. Alguns não se preocupam de aprender, outros pensam que já sabe, outros pensam que não adianta, e imagina que evangelho é uma coisa que eu já sei. E o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, toma cuidado com o evangelho que é colocado no teu coração. Tomara que Deus te abençoe, me anime, te anime, para a gente poder falar: Senhor, eu quero cuidar do evangelho. Muita coisa, irmãos, na igreja evangélica, que há 30 anos não tinham, alguém inventou. Muita coisa sendo criada, que não existia, alguém inventou com interesse pessoal. Sabe por quê? Porque a igreja não cuidou do evangelho, e a Bíblia diz que a gente tem que aprender a cuidar, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas quem é o bom depósito é a igreja. Então, cuidado. Vamos orar?